Direito, capítulo 1. Fontes do direito. Definição. Fontes do direito são as origens do direito, ou seja, o lugar ou a matéria-prima pela qual nasce o direito. A lei. A lei é uma das importantes fontes do direito. A lei é o preceito jurídico escrito, emanado do legislador e dotado de caráter geral e obrigatório. Costumes. Por definição, o costume é a prática de uma conduta social reiterada e constante, acompanhada da convicção da sua obrigatoriedade pela comunidade. Analogia. Analogia é utilizada com a finalidade de interação da lei, ou seja, a aplicação de dispositivos legais relativos a casos analógicos, em razão da ausência de normas que regulem o caso concretamente apresentado. Princípios gerais do direito. Princípios são as ideias fundamentais e basilares do direito. São as ideias que lhe dão apoio e coerência, respaldadas pelo ideal de justiças que envolve todo o direito. Doutrina. Doutrina é o conjunto de indagações, pesquisas e pareceres dos cientistas do direito. É utilizada na interpretação e produção de norma, não sendo, contudo, aceita sua aplicação no caso de omissão da lei. Jurisprudência. É o conjunto de decisões reiteradas dos tribunais acerca de determinado assunto. Serve para orientar o legislador na elaboração da lei e para orientar o julgador na interpretação e aplicação da norma, assim como para suprir a sua ausência. Direito comparado. O direito comparado é o ramo da ciência jurídica que estuda as diferenças e as semelhanças entre as normas de outros países, determinando a maneira como essas normas podem influir na produção das nossas leis. Capítulo 2. Concepções do direito. Primeiro, direito natural e direito positivo. Segundo, direito objetivo e direito subjetivo. Terceiro, direito como ciência. Direito natural e direito positivo. Direito positivo. Direito positivo é aquele constituído pelo conjunto de leis e normas jurídicas de uma sociedade política, aplicado em tempo e território determinados. Direito natural. O direito natural é a ideia abstrata do direito. O ordenamento jurídico ideal, correspondente a uma justiça superior e anterior. Direito natural. Definição. O direito natural pode ser definido sustentando-se que há um ordenamento regulando as relações humanas diferente do direito positivo, mais elevado e absolutamente validado e justo, pois emana da natureza, da razão humana e da vontade de Deus. Direito objetivo e direito subjetivo. Direito objetivo. O direito objetivo é o conjunto de normas que o Estado mantém em vigor. É aquele proclamado
como ordenamento jurídico e, portanto, fora do sujeito de direitos. Essas normas vêm através de sua fonte formal, a lei. Direito subjetivo. Já o direito subjetivo é a possibilidade que a norma dá de um indivíduo exercer determinada conduta descrita na lei. É a lei que aplicada ao caso concreto, autoriza a conduta de uma parte. Direito como ciência. A ciência do direito, ou o direito como ciência, estuda o fenômeno jurídico tal como ele se concretiza no espaço e no tempo. Teoria tridimensional do direito. Segundo a sua teoria tridimensional, direito é fato, valor e norma. O direito é uma integração entre fato e norma, sendo que resulta da valoração daquele. Entendido, segundo a sua teoria tridimensional, o direito, então, se compõe sempre e, necessariamente, de um fato anterior, de um valor que confere determinado significado a esse fato, recomendando ou determinando uma reação social, no sentido de atingir um objetivo ou preservar um direito, e finalmente uma norma, que representa a relação que integra os outros dois elementos. Os fatos sociais são normatizados segundo um juízo de valor dominante na sociedade. Por isso, a clássica fórmula Realem. O direito é uma integração normativa de fatos segundo valores. Capítulo 3. A norma e o ordenamento jurídico. Norma é uma regra de conduta, podendo ser jurídica, moral, técnica e etc. Norma jurídica é uma regra de conduta imposta, admitida ou reconhecida pelo ordenamento jurídico. Norma e lei são usados comumente como expressões equivalentes. Norma, na verdade, é gênero, mas norma, na verdade, é gênero, do qual a lei é apenas uma das espécies. No nosso sistema, como toda regra, norma jurídica implica em prescrever, ditar uma conduta. Resta óbvia a afirmação de que toda norma jurídica deve estar prevista ou autorizada pela lei. Consequência lógica do inciso 2 do artigo 5º da Constituição, que determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. A norma jurídica é uma célula do ordenamento jurídico, corpo sistematizado de regras de conduta, caracterizadas pela coercitividade e imperatividade. É um imperativo de conduta que coage os sujeitos a se comportarem de forma por ela esperada e desejada. As normas jurídicas são estruturas fundamentais do direito,
e nas quais são gravados preceitos e valores que vão compor a ordem jurídica, ordenamento jurídico. A norma jurídica é responsável por regular a conduta do indivíduo e fixar enunciados sobre a organização da sociedade e do Estado, impondo aos que a ela infringem as penalidades previstas. E isso se dá em prol da busca do bem maior do direito, que é a justiça. A norma jurídica apresenta-se dividida em duas partes. Primeiro, suporte fático ou conduta, que é o conjunto de elementos de fato previstos abstratamente na norma, cuja ocorrência é imprescindível à incidência da regra jurídica no caso concreto. Segundo, consequência jurídica ou sanção, que estabelece a vantagem a ser conferida a um dos sujeitos da relação e a desvantagem correlata a ser suportada pelo outro ou outros sujeitos dessa mesma relação. É importante verificar que as normas jurídicas possuem características comuns, sendo elas: a primeira, bilateralidade; segundo, generalidade; terceiro, abstratividade; quarto, imperatividade; quinto, coercibilidade. Ordenamento jurídico. As normas jurídicas relacionam-se entre si, criando uma estrutura coesa, coerente e orgânica, a qual dá-se o nome de ordenamento jurídico, ou sistema jurídico. Esse sistema tem mobilidade, movimento e dinâmica própria. O estado dessa dinâmica visa, entre outras coisas, entender como uma norma entra no sistema e como ela sai dele. Outra questão para entender o sistema é saber como se dá a validade das normas. Segundo Hans Kelsen, o conceito de validade de uma norma está ligado à relação subordinação existente no sistema, ou seja, uma norma inferior só é legalmente válida se estiver em conformidade com as normas hierarquicamente superiores a ela. Essa relação de subordinação existe neste sistema ordenamento jurídico. Se dá em razão de normas prescritas pelo próprio sistema, já que ele próprio disciplina sua criação e transformação. Assim, para que a norma esteja no âmbito da legalidade, ela deve ser válida. É uma norma, e uma norma é considerada válida quando está em conformidade com uma ou mais normas superiores. Ou seja, na pirâmide Kelsen, as normas de superior hierarquia servem de fundamentação para as normas de menor hierarquia, e assim se inicia um processo de derivação. Kelsen concebeu uma teoria de absoluto entendimento prático para definir o que é o ordenamento jurídico, definindo-o como um conjunto hierarquizado de normas jurídicas estruturadas na forma de uma pirâmide abstrata, que ficou conhecida como a pirâmide de Kelsen.